um estudioso hoje em dia que duvide da existência dos hititas. They were a mighty nation. Eles foram uma nação poderosa. You can have confidence in the Bible. Você pode ter confiança na Bíblia. It is a message of hope. Porque a Bíblia é uma mensagem de esperança. It is historically accurate. É uma mensagem historicamente What precisa. the Bible says is the very word of God. O que a Bíblia diz é a própria palavra de Deus. Here is a peace treaty E aqui eu quero mostrar para vocês um acordo de paz that the archaeologists have discovered que os arqueólogos descobriram between Ramses II and the king of the Hittites. entre Ramsés II, o rei do Egito, e o rei dos hititas. We do not have to wonder, Nós não temos que ficar is duvidando. the Bible true? Será que a Bíblia é verdade? Prophecies centuries old have been fulfilled. Porque as profecias que têm séculos já foram cumpridas. But whatever happened to the magnificence of Egypt? O que aconteceu com a magnificência do Egito? Whatever happened to its splendor? O que aconteceu com o seu esplendor? For 500 years, Memphis was the capital of Egypt. Vocês sabem que por 500 anos Mênfis era a capital do Egito. But the Bible made this prediction. Mas a Bíblia fez uma predição. You see, Memphis was the center of idolatry. Vejam que Mênfis era um centro de idolatria. And the Bible said, E a Bíblia diz: thus saith God, assim diz o I will Senhor, destroy your idols. também destruirei os teus ídolos. So God's word predicted E então a palavra de Deus the predisse idols of Egypt would be cast down. que os ídolos do Egito seriam derrubados. Today, E hoje, if you go to Memphis, se você for até a cidade de this Mênfis, Bible prophecy has been fulfilled. esta profecia da Bíblia foi cumprida. The idols have been cast down. Os ídolos foram derrubados. Ezekiel chapter 32 verse 12 says, E Ezequiel capítulo 32, versículo 12 diz o seguinte: listen as Pastor Milton reads, farei cair a tua multidão pelas espadas dos poderosos, que são todos os mais terríveis das nações, e destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. the sword would come against Egypt, A espada havia de vir contra o and Egito, Egypt would be destroyed. e o Egito seria destruído. Its treasures would be plundered. Os seus tesouros seriam saqueados. So when you visit those temples of Egypt E today, quando você visita aqueles templos do Egito hoje, the grave robbers have come and plundered, taken away the wealth of those temples. os ladrões de tumbas, eles foram até aqueles templos e eles roubaram todas aquelas riquezas. This once mighty nation Essa nação que era tão poderosa no passado, today does not represent the glory of its past. hoje ela não tem mais a glória do seu Because the passado. Bible said, Porque a Bíblia diz, Ezekiel 32 verse em 15, Ezequiel 32:15, that the Egyptians would be desolate, que a terra do Egito estaria em desolação that the wealth would be plundered. e que ela seria despojada da sua plenitude. These prophecies have been fulfilled. Essas profecias foram cumpridas. The idols of Memphis have been destroyed. Os ídolos de Mênfis foram destruídos. Egypt is like a barren desert. E vejam que o Egito é praticamente um deserto. Its wealth has been plundered. A sua riqueza foi levada embora. The Bible A Bíblia, does not guess. a Bíblia não faz adivinhação. You can have confidence Você pode ter confiança na in this Bíblia. book. Neste livro, Prophecies hundreds of years old profecias que têm séculos de have idade, been fulfilled in our day. elas foram cumpridas nos nossos The dias. deserts of Egypt, Os desertos do Egito, its broken down monuments, os seus monumentos abatidos, reveal the truthfulness and accuracy of God's word. eles revelam a verdade e a precisão da palavra de Deus. The wind-swept sands of the Egyptian deserts E os ventos varreram as areias dos desertos egípcios. cry out to us, E eles clamam a nós: God's word is true. a palavra de Deus é verdadeira. Come with me from Egypt Saiam comigo do Egito. to the land of Israel. Vamos até a terra de Israel. Prophecies centuries old. Ali profecias de séculos de In idade. these ancient scriptures Ali, naquelas escrituras antigas, reveal the history elas revelam uma história of nations and empires and cities. de nações, impérios e cidades. Come with me. Venham comigo.
up into the land of Israel. Eu quero que vocês venham até a terra de Israel. We're visiting southern Israel, Nós vamos visitar o sul de Israel. not far from Beersheba, where Abraham lived. Não muito longe de Berseba, que era o lar de Abraão. Now, the Bible prophets predicted Agora, os profetas bíblicos fizeram uma profecia that Nebuchadnezzar of Babylon, que Nabucodonosor de Babilônia, Nebuchadnezzar was the king of the Babylonian vocês nation. se lembram que Nabucodonosor era o rei da nação The babilônica. Bible prophets predicted Mas os profetas da Bíblia that predisseram Nebuchadnezzar would attack Jerusalem que Nabucodonosor atacaria Jerusalém and he would destroy it. e que destruiria Jerusalém. In 1932, E em 1932, this prophecy essa profecia in Jeremiah, em Jeremias, chapter 32, verse 29, capítulo 32, versículo was 29, confirmed with an amazing archaeological discovery. ela foi confirmada com uma descoberta arqueológica maravilhosa. Now, let's first look at the prophecy. Vamos primeiramente olhar a profecia Then we'll look at the rock records. e depois nós vamos olhar o registro The arqueológico. prophecy says A profecia diz o the seguinte: Chaldeans, or the os Babylonians, caldeus, isto é, os would babilônios, come against the city of Jerusalem, eles pelejaram contra a cidade de that they Jerusalém, would attack it, entraram nela and they would burn it. e eles poriam fogo nela. Yeah, fogo, that's burn it, right? Fogo significa fogo, queimar, não é? They would burn the city. Eles iam queimar a So cidade. here's the prophecy. Aqui está a profecia. Now, in 1932, Agora, em 1932, not far from Beersheba, não muito longe de Berseba, that prophecy essa profecia on the destruction of Jerusalem sobre a destruição de Jerusalém, was confirmed. ela foi confirmada. These are called as cartas de Lachish. Essas cartas são chamadas de The cartas de Lachish Laquis. letters. They were written on stone. Elas foram escritas em pedra. It's about 39 kilometers north of Beersheba. Isso foi descoberto mais ou menos a 39 quilômetros ao norte de Berseba. And these records were discovered. E esses registros foram descobertos. What do they say? E o que esses registros They dizem? tell the story Elas contam a história of Nebuchadnezzar's attack do ataque de Nabucodonosor on Babylon, on Jerusalem. em Jerusalém. Exactly Exatamente what the Bible says. o que a Bíblia diz. You and I can have confidence in the Bible. Você e eu, nós podemos confiar na Bíblia, Prophecies of the Bible. nas profecias da The Bíblia, archaeological discoveries of the Bible nas descobertas arqueológicas que confirmam a Bíblia. reveal the Bible is true. Elas mostram que a Bíblia é verdadeira. Oh, but come with me tonight Mas venham comigo hoje à to noite. the city of Tyre. A cidade de Tiro. Tyre is in southern Lebanon. Tiro fica no sul do Líbano. Now, Tyre was a magnificent city. Agora, Tiro era uma cidade maravilhosa. How many of you ladies like shopping? Quantas mulheres que estão aqui presentes, as senhoras, You gostam like shopping. de ir ao shopping, You can be honest, de fazer ladies. compras? Vocês podem ser sinceras. If you don't raise your hand, I'll ask your husband. Se você não levantar a mão, eu vou fazer a pergunta para o seu marido. Now I'm going to ask the men. Agora eu vou perguntar aos homens. Men, how many of your wives like shopping? Homens, as suas esposas, quantas das esposas aqui presentes gostam de ir ao shopping? Yeah, one man raised two hands. Um homem levantou duas mãos. Half the women raised their hands, all the men raised their hands. Vejam que metade das mulheres levantaram as mãos, mas todos os homens levantaram as mãos. Ladies, if you like shopping, Senhoras, se vocês gostam de ir ao Tyre shopping, was the place for you. Tiro era o lugar para você visitar. It was a fantastic commercial city. Era uma cidade comercial fantástica. It was in southern Lebanon. Ela ficava ao sul do Líbano. It was a seacoast city. Ela era uma cidade comercial. It was the shopping center of the world. Era o centro de compras do mundo inteiro. It was the Paris of the world. Era a Paris do mundo antigo. It had fashion and perfume and carpets. Ali você encontrava roupas da moda, perfumes, tapetes. It had art. Ela tinha arte. It was a cultured city. Era uma cidade culturalmente rica. Carthage, the rival of Rome, was only a colony of Tyre. E Cartago, que depois era rival de Roma, naquela época era apenas uma colônia de Tiro. Ships from all over the Mediterranean came here. E barcos de todo o Mediterrâneo vinham até a cidade de Tiro. The city stretched out 32 kilometers up the coast. E a cidade, ela se estendia por 32 quilômetros ao longo da costa. But 11 kilometers had huge buildings in the major shopping area. Mas 11 quilômetros constituíam um centro comercial com edifícios enormes. Ships from throughout the Mediterranean
anchored in its harbor and the merchants bartered in its straits. E vejam que barcos de todo o Mediterrâneo vinham e eles ancoravam no porto de Tiro e ali os mercadores comerciavam as suas mercadorias. But God's word made an amazing prediction about this fashion commercial center. Mas vejam que a palavra de Deus fez uma profecia admirável em